you! Teacher Vini here! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender o nosso primeiro tempo verbal. O nome dele é Present Continuous. Olha só, eu já adianto que vai ser uma longa jornada, não por conta desse tempo verbal, mas sim pelo fato da língua inglesa conter 12 tempos verbais. E isso é um tópico muito importante, porque é através dele que você vai conseguir aí fazer uma conversa bem fluente, começar a expor uma ideia no presente, depois passar para o passado, terminar no futuro. Então isso é muito importante. Então, vamos ver o primeiro desses 12 tempos verbais? Olha só. O present continuous, ele nada mais é do que o gerúndio, tá? Da língua inglesa. Ai, teacher, eu não lembro o que é gerúndio. Gerúndio é tudo que é ando, indo, indo. Então, por exemplo, comendo, andando, falando ou indo. Imagina para um gringo ter que memorizar todos os gerúndios da língua portuguesa. Por que comer é comendo e não comando ou comindo? Pois é, ele tem que memorizar. Pra gente, a gente já leva uma boiada, porque todo gerúndio ele é formado pelo ing. Então, por exemplo, o verbo to study, ele vira studying. Ou o verbo cry, ele vira crying. Ou o verbo dance, ele vira dancing. Bom, mas e em que situações que eu utilizo o presente contínuo? A primeira é idêntica ao português. Quando a gente está falando de ações momentâneas, coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, eu estou trabalhando agora. I am working now. Você está estudando nesse momento. You are studying at the moment. Percebe? São ações que estão ocorrendo nesse exato momento. Só que existe uma outra situação que isso é um pouco diferente do português, que é quando a gente quer indicar futuro. Pois é um tempo verbal que é 2 em 1, sabe shampoo condicionador? Pois é, bom pra gente, né? Então, digamos que eu quero dizer a frase ela trabalhará amanhã. Eu vou falar she is working tomorrow. Ou ele viajará na semana que vem. He is traveling next week. Tome muito cuidado para não fazer uma tradução errônea, do tipo, ela está viajando amanhã, ele está trabalhando na semana que vem. Não, não é dessa maneira. Seria, ela viajará, ele trabalhará. Bom, é muito importante a gente entender também que esse tempo verbal contém uma fórmula, tá? É sempre o verbo to be no presente, isso é, am, is, are, mais um segundo verbo no ing. Não é complicado, é literal. Em português eu não digo eu estou trabalhando, ela está dançando. Pois é, o verbo to be é o ser estar. Então, memorize. Am, is, are, mais o segundo verbo com ing. Lembre-se que o verbo to be, ele é um verbo forte, o que significa que não existem auxiliares dentro desse tempo verbal. Vamos lá, vamos a alguns exemplos. I am watching TV now. I am not watching TV now. Am I watching TV now? Você percebe que para negação eu só coloquei o not depois do verbo to be. E que para fazer a pergunta eu só fiz a inversão com o pronome pessoal. Vamos a mais exemplos. She is talking at the moment. She is not talking at the moment. Is she talking at the moment? Bom, para terminar, completar essa ideia, a gente tem que perceber que na parte escrita existem aí alguns detalhes sobre como colocar o ing. Não é só ir colocando o ing no verbo e tá tudo certo. Não. A grande maioria, vamos dizer aí 90% dos verbos, realmente, eu só coloco o ing. Por exemplo, talk, talking, speak, speaking. Porém, se eu tenho aquele verbo que é o sanduíche, o que é o verbo sanduíche? É o verbo que é formado por consoante, vogal, consoante. Por isso que eu falo que é sanduíche, sabe? Pão, hambúrguer, pão. Pois é, quando você tem um verbo onde a terminação dele é o CVC, você tem que dobrar a última consoante e aí sim colocar o ing. Por exemplo, o verbo run. Consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar. Running. Ou então o verbo begin.
A gente tem aí, ó, G-I-N. Eu dobro e fica beginning. Eu só tenho que me atentar que verbos com terminação de W, de K ou de Y eu não vou dobrar, porque não existem palavras com 2 Ws, 2 Ks ou 2 Ys em inglês. Então, por exemplo, o verbo throw, né, que é o verbo jogar. Beleza, ele termina com R ou W, mas eu não vou colocar um segundo W, eu só vou colocar o ing, throwing. Verbos que têm a terminação E, por exemplo, o verbo dance. Eu elimino esse E e aí eu coloco ing, dancing. Verbos que têm a terminação IE, por exemplo, o verbo die, que é o verbo morrer. Eu tiro esse IE e aí eu vou acrescentar um Y e NG. Bom, eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Se você está assistindo isso no meu Instagram pessoal, me segue lá no perfil profissional, @teachervinifaro. Agora, se você já está vendo isso no meu perfil profissional, demorou para você me mandar uma mensagem para a gente marcar as nossas aulas particulares, tá bom? Um grande beijo and I see you next class.